Sabe quando você está precisando de uma resposta de Deus, mas uma resposta assim urgentemente? Pois é, isso aconteceu comigo. Já faz 3 anos, mais ou menos, que eu e meu marido estávamos precisando comprar um trator para ele trabalhar, porque ele tem umas terrinhas que deixou de herança os meus sogros, e ele precisava muito de um trator para trabalhar nessas terras dele. Só que para comprar um trator precisa de dinheiro, muito dinheiro, e nós não tínhamos essa condição financeira para comprar esse trator. E ele estava pensando em comprar um trator já de segunda mão. E eu falei para ele assim que não valia a pena nós comprar um trator usado de segunda mão, porque depois sempre tem um problema, sempre tem um conserto para fazer e os mecânicos não são baratos. Aí nós começamos a olhar preço de trator e todos eram muito caros, muito dinheiro. Só que nós tinha a intenção de, claro, ir no banco e pedir um empréstimo, não, para comprar esse trator. E, claro, fomos olhar os trator e tal, e até que nós decidiu por um. Então nós foi falar com o gerente do banco. Não, vamos falar com em dois bancos. E nesses um já nos cartou que nós não reunia os requisitos para aceder ao préstamo, o empréstimo. Aí nós fomos no nosso banco, né? Que nós temos conta nesse banco. E conversando com o gerente do banco tal, ele nos pediu um tanto de documento, porque, claro, era um empréstimo um pouco alto, e pediu um tanto de documento. Então, claro, isso demora 2 semanas mais ou menos para analisar todo, se aprova ou se não aprova. Só que o mais interessante era que nós já estava com o tempo limite para comprar esse trator, porque o meu marido ele dedica ao vinhedo, não? Então nós precisava desse trator para trabalhar na colheita das uvas, porque faltava um mês, faltava um mês para começar a colheita das uvas e nós não tínhamos esse trator. Não tinha o trator, até então nós usava o trator do meu sogro, emprestado, assim, dividido com o meu cunhado. Então, meu marido já estava cansado já de ter que estar dependendo de favor, de ver se o trator não estava ocupado, se era isso, se era aquilo. Então, foi por isso que decidimos comprar esse trator. Então, como eu estava falando, faltava um mês para começar a colheita das uvas. E necessitava desse trator. E meu marido desesperado, ansioso, porque já estava aí em cima e não tínhamos trator e tampouco tinha dinheiro para comprar. E eu falei para ele, não, Benjamin, fica tranquilo porque eu estou orando e estou pedindo uma resposta de Deus e Deus vai responder. Só que meu marido não acredita, ele não é um homem de fé, ele não é cristiano, cristiano ele é a palavra certa, não, porque todos são cristianos, não, ele não é, ele não crê, ele não tem essa fé que eu quero expressar. E já estava na última semana já. E esse meu marido foi no banco para saber a resposta e o rapaz falou para ele assim: "Ai não, ainda não deram nenhuma resposta, ainda está em andamento, ainda está em andamento, ainda estava analisando, não tinha nenhuma resposta". Esse meu marido chegou aqui em casa calado assim, cabisbaixo, e eu perguntei para ele: "O que que foi? O que aconteceu?" E ele falou assim: "Ai não, aqui no banco eles não têm resposta ainda".
e já está aí a colheita já das uvas, e nós sem o trator, o que que nós vamos fazer? E ele, nesse momento eu fiquei calada, eu não tinha nada que falar para ele. Aí ele pegou e saiu, foi para a roça trabalhar, foi lá para as terrinhas dele para trabalhar, fazer o que tinha que fazer. E a minha única coisa que me restou foi pôr o joelho no chão e orar a Deus e pedir a Deus, clamar a Deus uma resposta que era que sim ou que não, para nós não ficar nessa dúvida, sabe? Se nós íamos conseguir esse empréstimo ou não. E eu orei e falei assim, Deus, eu preciso de uma resposta hoje. Eu preciso dessa resposta hoje. E terminei minha oração e continuei, fui fazer as minhas coisas, arrumar as coisas que eu estava, fazer as minhas coisas que eu estava fazendo. Aí, de repente, meu marido, de repente não, passou uns minutos, meu marido chegou aqui em casa e falou assim, meu bem, vamos lá no banco. Chegou aqui animar, chegou assim até mesmo, vamos lá no banco. O que nós vamos fazer no banco? Se você veio do banco agora há pouco, o que nós vamos no banco? Não, que ligaram e falou que era para nós ir lá assinar que o empréstimo já foi aprovado já. Gente, vou te falar, isso foi assim. Eu não sabia se eu chorava ou se eu agradecia ou se eu ria, eu não sei. A verdade é que foi assim, uma coisa assim, tão assim, a verdade é que isso me afeta muito, porque quando você não tem a quem recorrer, e é somente Deus que te pode ajudar, então é que você vê que dele é todo, que ele te responde no último momento. E para mim, isso sempre me afeta, porque às vezes, porque a gente sempre está nessa insegurança, nessa ansiedade. Então, o que eu quero falar para você é que confia, não desista, pede uma resposta para ele, que ele vai te responder. Ele é Deus de surpresas. Ele é um Deus que está disposto a nos surpreender cada dia, cada instante. Basta somente você confiar, confiar nele, esperar somente nele, sabe? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Se você está esperando uma resposta de Deus, está ansiosa ou ansioso esperando essa resposta, confia, pede ele uma resposta, confia, entrega a sua confiança somente nele. Porque sempre que eu ponho a minha confiança em mim, nos meus esforços, eu sempre termino frustrando-me. É esse que eu queria comentar com vocês. E afinal, graças a Deus, compramos o nosso trator, compramos novo. E está aí meu marido muito feliz, muito contente com, com o nosso trator. Isso era tudo que eu queria falar para você. Compartilha aqui comigo, comenta aí nos comentários se Deus já te surpreendeu no último momento. No último momento ele te deu aquela resposta que você tanto estava esperando. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!